Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui o nosso curso introdutório de Shell Script. Esse é um dos cursos gratuitos que a gente tem na Leva Digital, tá? Esse é o primeiro módulo, ele é o que é uma Shell e como funciona. O objetivo do curso é mostrar tanto a pessoas que nunca mexeram no terminal, como também pessoas que já usam, como fazer shell scripts e também como melhorar aí na linha de comando. A primeira aula da gente vai estar disponível no YouTube, tá? Então vocês podem baixar o conteúdo também da apresentação no nosso site, no GitHub também a gente tem uma página com um monte de coisa gratuita que vale a pena vocês darem uma olhada lá. Todos os nossos documentos a gente coloca na licença Creative Commons, né? Então você pode copiar, distribuir, modificar, bastando apenas dar o crédito original ao autor e usar a mesma licença no documento, né? Então, se você quiser fazer uma modificação, fica à vontade, só faz esses dois últimos itens aí pra gente. Então, a Livre Digital começou nesse ano de 2019, tá? A gente está com alguns projetos aí de software e também alguns treinamentos, né? Um dos treinamentos que a gente está colocando aí gratuito é esse de Shell Script. A gente também tem um treinamento de desenvolvimento em C que vai ser disponibilizado aí em breve. A agenda do que a gente vai ver hoje, tá? Então, é uma aula bem rápida. Os módulos da gente costumam ter menos de 10 minutos, mas sempre tem aí a explanação, depois um resumo e um exercício. Para quem quer tirar a certificação da gente, o documento em PDF para você colocar aí no seu currículo e mostrar para o pessoal, a gente orienta que realize o exercício, tá? Então é muito importante porque para você tirar a certificação, você precisa obter uma nota mínima no teste. Se você não conclui o teste com sucesso, ele vai fazendo com que você só possa fazer o teste daqui a uma semana, depois um mês e depois um ano e até não poder mais. Então, você tem um limite, né, de tentativas. Bom, vamos lá ao que mais interessa, que é o curso, né? Então, os conceitos básicos da Shell. O que é uma Shell, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que Shell e Shell Script são termos diferentes, né? Então, Shell é um software que fica entre o usuário e o sistema operacional, interpretando tudo que a gente digita lá. Então, qualquer coisa que você digita na linha de comando da Enter, a Shell interpreta e passa para o sistema operacional de uma forma que ele entende. Já a Shell Script é um conjunto de palavras específicas, né, que ao serem ordenadas como se fosse uma analogia, como se fosse uma receita de bolo, você consegue fazer um programinha, um script. Então, alguns exemplos aí do que a gente vai ver, não agora nessa aula, mas nas próximas aulas, são aí essas palavras if, while, case e o for, tá? E aí existem várias shells diferentes, né? Então, todas as shells que SH, CSH, KSH rodam, o que a gente vai aprender aqui, mas a gente vai utilizar mais o bash, tá? Então, o foco da gente vai ser a shell bash. Vale a pena comentar que linguagens interpretadas, né, que elas passam por um interpretador antes de serem rodadas, elas sofrem uma pequena perda de performance. Então, para o que a gente vai fazer, que é mais administração de sistemas, scripts simples, isso é quase imperceptível, mas fica aí para vocês a dica. Então, um pouco de história. A Shell começou no Unix, né? Então, muitos anos atrás, mais de 30 anos, e o pessoal da Free Software Foundation resolveu criar uma shell chamada Bash, Born Again Shell, a shell renascida, né? Lá para os anos de 87, 88, o Richard Stallman, que é o presidente da Free Software Foundation, não estava gostando do caminho que estava sendo levado aí no projeto e passou o código que já existia para o Brian Fox e posteriormente o Chet Raymond
concluir o projeto. E hoje, tudo que a gente tem aí na Bash, a gente deve a esses dois caras. Claro, não só eles, tem um monte de contribuidor aí, mas principalmente para eles. Para quem não conhece a Free Software Foundation, vale a pena falar que ela é a principal defensora do software livre, né? Então, todo esse movimento de open source e software livre começou aí também com esse pessoal. Esse pessoal é um dos mais importantes aí nessa jogada. Ela é a principal evangelista, ou seja, ela que dissemina aí no mundo todo o uso de software livre, mas também defende através da GPL, né, criada pelo Richard Stallman. GPL é a licença de software que é usada em todo o software livre. Desde o desenvolvimento da Shell, ela tem sido amplamente usada em todos os Unixes, né? Para quem não sabe, o macOS também é derivado do BSD. Então, o macOS tem terminal, o FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Linux, todas as distribuições que você imaginar, Ubuntu, Red Hat, Slackware, Fedora, CentOS, todas elas vêm com um terminal e com a Shell Bash, né? Logo quando você dá um boot, antigamente, hoje nem tanto, hoje você já dá um boot na interface gráfica, mas antigamente você logava direto no console e já tinha que executar comandos, nem que fosse para iniciar o gráfico ou ficar lá mesmo, usando e-mail, coisas assim. Mas também o pessoal que trabalha no Windows também tem a possibilidade de rodar Shell Script com o emulador Cygwin e o MingW, né? Eles rodam Shell Script de uma forma bem legal. Eu já até usei isso em algumas empresas, né? E funciona até hoje lá. É essencial, tá, galera? Então, quem quer trabalhar com administração de sistemas tem que saber Shell. O pessoal do Windows agora com PowerShell tá vendo que é um avanço muito grande nas automações que você precisa fazer no seu dia a dia. E o pessoal que trabalhava com Linux há mais tempo sabe que Shell é essencial, Shell Script é essencial para o administrador do sistema. Imagine você pegar uma lista aí do seu chefe de 1.000 usuários para serem cadastrados na empresa e você ter que fazer isso um por um. É considerado um absurdo hoje em dia, né? Então, usando o Shell Script, você pode ler essa lista, fazer com que o programa leia essa lista e criar os usuários um por um na sua pastinha, com a cota de disco, as permissões, todo o conteúdo que vai inicialmente para a pasta, e isso com um comando só, né, que é o seu script. Então, para quem quer ser administrador de sistemas, para quem é administrador de sistemas, Shell Script é uma coisa que tem que se aprender. Então, vamos lá, né? Definições básicas do que é um Shell Script. Todo Shell Script ele precisa da permissão do executável. Aí fica aqui a dica que você pode rodar um Shell Script sem permissão do executável, mas não é um padrão, então a gente vai seguir o padrão da indústria aqui, tá? E o padrão da indústria do Shell Scripts é que ele tem a permissão do executável e ele começa com a primeira linha um interpretador que a gente chama de shebang, é esse joguinho da velha exclamação e o caminho do interpretador, no caso barra bin barra bash, que é a shell que a gente vai usar. Então isso quer dizer que você também poderia usar um script Python, um script Perl, bastando passar na primeira linha o interpretador que você vai usar, seja o Python, seja o Perl, seja qualquer outro interpretador. A Shell interage, como a gente já falou, com o usuário do sistema operacional, mas ela também tem uma série de coisas legais nela, como coringas, que a gente vai ver mais na frente. A gente pode criar um software compilado, rodar na Shell, a saída dele pode ir para a entrada de um comando Shell ou vice-versa, então é muito poderoso e a gente vai ver isso aí, alguns exemplos na frente. A Shell retorna zero, tá? Em caso de sucesso, então isso é um pouco diferente. Na maioria das linguagens de programação, zero é tido como false e um como true, né? É verdadeiro, então é bom isso ficar na mente. Eu quero que isso fique na mente de vocês, mesmo que a gente não vá usar exatamente agora, só nas próximas aulas.
mas que um shell script só é executado com sucesso quando o retorno dele é zero, tá? Então fica aí na cabeça de vocês. Por ser bem ampla, a shell script usa muito case sensitive, tá? Isso é uma coisa diferente do Windows. O Windows nenhum case sensitive, na verdade. Isso significa que você difere um arquivo que tenha o mesmo nome, vamos dizer, o arquivo 1.txt. Se ele tiver A maiúsculo e tiver o mesmo nome com A minúsculo, são dois arquivos diferentes. Isso é o case sensitive, tá? Mas ele também faz diferença de aspas simples, aspas duplas e crase. Isso a gente vai ver quando chegar no módulo de variáveis, que você pode criar variáveis com saídas de comando, com outras variáveis, ou texto puro, texto complexo, e a gente vai ver isso mais na frente. Então, mas vale a pena ficar na cabeça de vocês já isso como definição básica, tá? Para saber shell não tem como correr. Você tem que aprender alguns comandos do Unix, né, para se movimentar. Por quê? Porque quando você produz um shell script, não é só a linguagem de programação. Você está também usando os comandos da shell, comandos do sistema operacional, seus comandos, outros scripts que você fez. Então, um bom programador shell é um cara que tem um bom vocabulário de comandos. Para esses comandos aí que a gente colocou na apresentação, são comandos que a gente considera assim como básicos que você tem que aprender de todos os jeitos. Então, são eles, né? O pwd, que ele mostra o diretório atual, o cd, que ele muda o diretório que você está, o diretório corrente, o ls, que ele lista arquivos e diretórios, o cp, copia arquivos e diretórios. Você vê que ao lado direito da tela da apresentação tem alguns exemplos aí. Para quem está começando agora, isso é meio que grego. A gente colocou aí com esse intuito mesmo, tá? Para vocês começarem a se acostumar com esse tipo de coisa. Leva tempo, leva, mas se você praticar com as aulas da gente aí, com os exercícios, eu garanto a você que você vai aprender e vai começar a desvendar esse grego aí, né? Então temos aí o MV que move arquivos, move diretórios, renomeia arquivos, tá? O touch, ele cria um novo arquivo, o MKD cria um diretório, o RM ele remove arquivos e diretórios, o echo ele imprime no console, o cat ele imprime e concatena arquivos, tá? Então, tem muito comando para você aprender, principalmente se você quiser ser um administrador de sistemas, esses comandos aí são básicos. A gente aconselha baixar nesse link aí de baixo da gente, linha de comando para iniciantes, que é um PDFzinho que a gente fez com muito amor para vocês, gratuito também, que ele tem uma série de comandos e o que é que eles fazem com exemplo, tá? Inclusive comandos da rotina do administrador do sistema no dia a dia. Então a gente aconselha que vocês cliquem aí e baixem o documento. Então, em resumo, essa aula foi muito introdutória, só para vocês entenderem o que é uma shell, saberem que um shell script nada mais é do que uma série de comandos ordenados com palavras específicas dentro da linguagem de programação, uma receita de bolo que você segue do início ao fim para que tenha um objetivo claro no final que seja o que você precisa fazer, uma automação ou simplesmente, sei lá, enviar uma série de e-mails para uma lista que está no arquivo, que tem 1000 e-mails. Você pode fazer isso com shell com um comando só, tá? Então, todo shell script deve ser iniciado por um interpretador, que é o shebang lá que a gente viu, e ele não precisa ter um ponto .sh no final. Tem pessoas que pensam que para ser um shell precisa de sh no final. Não precisa. A gente, no curso da gente, não vai usar, só precisa ser executável e ter o interpretador lá na primeira linha. Que também não é obrigatório, mas é um padrão da indústria, tá? A gente vai usar. Então, para se tornar um bom programador de shell script, você tem que conhecer os programas, né? Não só a linguagem da shell, você tem que conhecer os programas. E a gente vai constantemente tentar aumentar o vocabulário de vocês durante as aulas.
Então, o exercício desse módulo é bem simples, tá? Então, é basicamente criar um diretório, colocar, imprimir no arquivo, né? E a gente quer justamente que vocês tenham esse choque aí, que é esse jogo esse maior que, esse tio, para vocês descobrirem. A gente vai fazer exercício que vai mostrar a vocês o que é isso tudo aí, tá? E para vocês, a gente aconselha mais uma vez que vocês façam. Esse é o exercício mais simples que a gente tem, então ele tem que ser feito aí rapidão por vocês, tá? E eu vou mostrar agora como executar esse primeiro exercício. Então a gente espera que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, deem um like aí, por favor, para ajudar. E vamos lá, né? Na próximo vídeo a gente resolve esse exercício aí. Um grande abraço, espero vocês nas próximas aulas.